a minha queridíssima sogra fez uma festa para comemorar que eu e o filho dela tínhamos separados. E quando eu fiquei sabendo que ela estava dando essa festa, eu fui lá e vocês não têm noção o que eu fiz. Para contextualizar vocês aqui, o marido dela já foi casado com a minha mãe, mas calma aí que eu e meu marido não temos nenhum grau de parentesco. A minha mãe foi casada com ele muitos anos antes de eu nascer. E aí a minha mãe conta que logo que eles se separaram, ele juntou, né, com a minha digníssima sogra. O que consta que, assim, o que deixou aparecer é que ele já tinha um caso desde que quando ele e a minha mãe era casado. Então, assim, era pra minha mãe ter ficado com raiva dela, né? Porque, em teoria, a minha mãe foi a esposa trocada. Só que não, a minha mãe seguiu a vida dela de boa, deixou esse assunto pra lá e a mulher que ficou fazendo a vida da minha mãe um inferno. A minha mãe diz que era um inferno, que ela praticamente perseguia a minha mãe. Claramente inveja. Pelas coisas que ela conta, é inveja. Então, você imagina aí quando ela soube que o filho dela tava comigo. É, menino, o trem foi feio. Nossa Senhora! A casa caiu. Ela não aceitava de jeito nenhum, falava pra ele assim que eu era uma vagabunda igual a minha mãe, que ele ia ser um corno, sendo que ela que tomou o marido da minha mãe. Vai entender a lógica. Só que assim, o meu marido, que na época era namorado, ele não aceitava. Tipo assim, no começo, ele evitava que eu fosse na casa dele pra mãe dele não me destratar. Mas quando eu ia também, ele não deixava de jeito nenhum ela me humilhar. Muitas vezes ele brigou, sabe, colocou ela no lugar dela pra ela parar de me ofender. Até porque quando ela, o marido dela, a minha mãe tiveram a treta deles lá, eu nem era nascida, né? Então, tipo assim, uma coisa nada a ver. Eu sei que a gente foi tentando levar o nosso namoro assim, e mesmo contra a vontade dela, eu engravidei e a gente se casou. E eu lembro que no fundo da casa dela tinha um barracão que ela alugava, só que nessa época não tinha ninguém. Então, meu marido, que na época ainda não era, né, a gente estava arrumando para poder se juntar porque eu estava grávida, conversou com ela pra gente morar naquele barracão dela até a gente conseguir se estabilizar na vida, alugar uma outra casa, trabalhar para comprar a nossa casa própria. Mas é claro que ela não deixou. Ela falou assim que não ia aceitar que eu morasse lá porque o filho não era dele, porque ele era trouxa. Ela não ia aceitar o filho dela sustentar filho de outro homem, ainda na casa dela, né, no quintal dela. Então, mesmo a gente sem poder, a gente foi atrás de um barracão e alugamos para poder começar a nossa vidinha uns poucos. Porque todo mundo sabe, né, gente, que começo é muito difícil, até porque a gente era jovem, não era uma coisa que a gente estava preparando. Tipo assim, a gente não casou por causa da gravidez. A gente sempre se amou muito, mas o fato de eu ter engravidado fez a gente acelerar esse processo de, então vamos casar logo já que eu tô grávida, entende? Então, procuramos um barracão, por sinal, muito longe da casa dela, porque a gente queria mesmo ter sossego. Até o meu marido falou assim, não vamos alugar aqui perto não, já que a gente vai alugar, vamos procurar do outro lado da cidade, para minha mãe não ficar enchendo nosso saco. Mas vocês acham que adiantava, gente? A véia não tava nem aí. Ela pegava 2 ônibus quase todos os dias, atravessava a cidade para fazer inferno na minha vida. Depois que a minha filha nasceu, a minha filha é a cara do pai. Então, assim, não tinha como ela me atacar dessa forma, sabe? Eu confesso que com a minha filha, ela ficou super apegada. Só que ali na minha casa, pra falar que eu era porca, pra falar que eu não cuidava direito, pra falar, assim, que eu não cozinhava do jeito que o filho dela gostava, sabe? Ela arrumava tudo pra fazer inferno na nossa vida. Mas mesmo assim, a gente tentando ter paciência com a digníssima. Bom, com 4 anos que a gente estava casado, o nosso casamento entrou em crise, sabe? Uma crise, gente, que eu não consigo explicar. A gente brigava por tudo. Tipo assim, nem eu era certa, nem ele era certo. Os dois eram errados. Porque, por exemplo, se eu colocasse um copo aqui, era motivo da gente brigar, dele vir falar que aqui não era lugar de colocar copo, sabe? Era coisas besta. Eu acho que era coisa de conversar mesmo. Só que o que acontece? A maioria das vezes que a gente começava a ter uma discussão, um desentendimento, a mãe dele estava na nossa casa, colocava lenha na fogueira, o que fazia as coisas tomar uma proporção ainda maior e a gente brigava feio.
E a gente tava perdendo o respeito, sabe? A gente tava falando coisas um pro outro assim que não era de nós, sabe? Ofensas pesadas mesmo. Até que um dia, eu lembro muito bem, era num sábado, a gente começou a brigar e quebra-pau e confusão. Eu não me lembro exatamente o porquê começou essa briga, mas tava uma briga feia. Quando foi por volta de umas 10 horas da manhã, a gente sentou e tentou conversar. E nada de entrar num acordo. Aí a gente começou a chorar e ele virou pra mim e falou assim: linda, eu te amo, mas eu acho que a única saída pra gente é se separar. Você fica aqui na casa, você não... Gente, chorando, tanto que a gente se amava, porque amor nunca faltou entre a gente. Ele falou assim: você fica aqui na casa, não precisa se preocupar que eu vou continuar fazendo meu papel de pai, vou pagar o aluguel aqui, mas eu tô indo embora pra casa da minha mãe, porque a gente não se dá bem, a gente não dá certo. E nisso ele foi pro quarto pra poder arrumar as coisas dele, e eu atrás, sabe, suplicando: não faz isso, meu amor, não sai de casa, vamos conversar. A gente vai se entender, a gente se ama, não faz isso, a gente tem a nossa filha. E ele falou assim pra mim: não, eu vou fazer o meu papel de pai, ela nunca vai deixar de ser a minha filha, gente. E eu me humilhando, sabe, implorando pra ele não sair de casa. Nisso ele arrumou poucas coisas dele lá, e quando ele saiu, ele me deu um beijo na testa ainda, me abraçou muito forte, falou assim: eu te amo, falta de amor não é, tá? Se cuida. E foi embora. E aquilo pra mim o dia acabou. Né? Quem já passou por uma separação aí vai entender o que eu tô falando, porque, cara, o amor da minha vida, eu só chorava, e eu tentando ligar pra ele aquele dia e ele não atendia, sabe? E eu fiquei mal, eu não dormi aquela noite. No dia seguinte eu não consegui tomar café da manhã, não consegui almoçar, sabe? Tava parecendo assim que alguém muito importante pra mim tinha morrido. A verdade é essa, eu tava de luto. Quando foi no domingo à noite, eu ainda muito mal, nem banho tinha tomado, tava com o cabelo todo enrolado assim. Uma prima do meu marido, que a gente sempre se deu muito bem, ligou pra mim e falou assim: linda, você não vai acreditar no que eu tenho pra te contar. Eu falei: que foi? Você acredita que a tia Sila tá dando uma festa pra comemorar que vocês se separaram? Gente, aquilo naquela hora me deu uma raiva que vocês não estão entendendo. Foi a força que eu precisava pra sair da bad. Liguei pra minha mãe na hora, falei: mãe, vem aqui ficar com a neném pra mim. Não é neném mais, mas eu chamava ela assim. Minha mãe veio, sabe, tomei um banho, me arrumei, ó, peguei 2 ônibus, fui bater lá na casa dela. Quando eu cheguei lá, eu quebrei o pau, gente, literalmente, eu quebrei o som dela. E ela em cima de mim, e eu xingando nela, falei: a senhora tá maluca? Ele é o pai da minha filha, a senhora aqui comemorando porque a gente se separou. E nisso, ele tava sentado com um copo de cerveja. Gente, eu lembro exatamente essa cena, ao lado da caixa de som. E aí a mãe dele veio pra cima de mim, discutindo, ninguém entrando porque a família já era acostumado. Aí, sabe o que eu fiz? Eu deixei ela brigando sozinha, fui lá nele, tomei o copo de cerveja da mão dele, deixei pra lá, levantei ele, sabe, comecei a beijar e a abraçar, comecei a chorar, falei assim: meu amor, pelo amor de Deus, vamos embora, aqui não é o seu lugar. O seu lugar é na nossa casa, com a nossa filha, lá que é a sua família, não é aqui no meio dessa corja, não. E a gente se abraçando, se beijando, aquela cena mais linda. E sabe o que ela tava fazendo enquanto isso? Gente, por Deus, ela tava entre a gente, quando a gente se abraçava, beijava, fazendo as pazes, ela tava tentando separar a gente, assim, ó, com a mão mesmo, à força, como se fosse aquelas crianças birrentas. Mas ele pegou as coisas dele e foi embora pra nossa casa, que não é aqui, né? É em outro lugar que a gente morava naquela época. E acabou que a gente fez até um neném naquela reconciliação. Então, assim, aquela festa que ela fez pra comemorar a nossa desgraça serviu, na verdade, pra gente, né, fazer as pazes, reatar o nosso relacionamento. A gente sentou, conversou, pontuou muito bem o que a gente precisava mudar para dar certo, porque, como eu falei, amor nunca faltou entre a gente, inclusive colocar limite na mãe dele, né? Acaba que hoje tá com 18 anos, que a gente é casado, a gente tem 3 filhos, e a mãe dele, a Naja, porque é a Naja mesmo, gente, esse ano faz 5 anos que ela faleceu. E de verdade, eu só não comemorei quando ela faleceu. Eu sei que vocês vão me julgar, gente, mas só eu sei o que eu passei na mão daquela véia.
Eu só não comemorei porque, apesar de tudo, era mãe do meu marido e vó dos meus filhos. Mas vou te falar que vontade não faltou não, viu? Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Que sogrinha carne de pescoço, hein? O problema é que já veio uma história lá do passado, né? Ela meio que já tinha sido rival da mãe da nora dela aí, no marido. Mas enfim, ela foi muito errada, né? Em resumo, ela foi muito errada. Porque mesmo que se a mãe da personagem, né, que tá contando a história, tivesse sido a segunda esposa, a menina não tinha nada a ver com isso, né? Então, assim, ela não tinha que destilar esse ódio gratuito na nora dela. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje, tá? Curte esse vídeo, comenta, compartilha se você puder. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, vou deixar o Instagram, é por lá que eu tô recebendo agora. E eu espero a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau!